Bom dia, caros seguidores. Já é dia aqui. No Brasil, eu acredito que seja 4h21. Então, hoje, né, pro meu canal, eu tô até um pouco séria demais para poder falar do que pro canal, né? Pro meu canal, que eu sempre começo com muita alegria, com muito entusiasmo. Mas enfim, hoje eu vim falar um pouco de mim. Como é que Paula Francinetti veio parar em Paris? Então eu tô no meu lugar preferido aqui, né? Onde cercado de flores pra tudo quanto é lado. Eu tô no parque e eu resolvi falar um pouquinho de mim. Sou Paula Francinetti, tenho 33 anos, nasci em 19 de fevereiro de 1986 e sou filha de mãe solteira. Fui criada pela minha avó desde quando eu nasci, né? Quando saí da maternidade, eu fui criada pela minha avó. E morei com ela até os meus 14 anos, mais ou menos. Foi quando a minha mãe se separou e pediu minha avó para deixar eu ir morar com ela. Essa é a minha flor preferida. Eu acho ela muito linda, maravilhosa. Então eu fui criada pela minha avó. A primeira escola que eu estudei foi o Mauro Coelho. Aconteceu alguns episódios, né, que fez a minha avó me matricular em outra escola. Tipo, eu era uma criança muito tímida. Eu não chegava muda e saía calado na escola. Então, assim, as minhas lembranças desse ano no Mauro Coelho, quando eu estudei lá, não são lembranças boas, porque eu era muito calada, muito retraída. Eu sofria muito preconceito por isso. E eu tinha uma coleguinha que ela morava do lado da minha casa e ela sempre me xingava e tudo, sabe? E a professora, quando eu pedia para poder ir no banheiro, ela não deixava e aconteceu vários episódios assim muito traumático que nessa época que acabava me silenciando, porque eu já era uma criança calada e essas coisas me deixavam ainda mais retraída. Quando eu fui para o Walter Barbosa, estudar no Walter Barbosa, na escola, era muito longe da minha casa, era muito longe da casa onde a gente morava. E não foi um pouco diferente. Eu continuava muito retraída e cheguei lá sem saber a ler nem escrever. E algo que eu acho muito interessante foi quando eu aprendi a ler e escrever. Por isso que eu considero a educação o processo empoderador, que eu considero a educação primordial, principalmente a educação inicial. O quanto os professores são valorosos, o quanto eles contribuem para a vida da criança. Eu sofria muito bullying, porque eu tinha muito piolho. Eu morava com a minha avó na época. E parecia que tudo que ela fazia, sabe aquelas crianças que tem muito piolho e tem aqueles piolhos que parece que minha avó dizia que era piolho de defunto, que nunca morre, que só acabava se você pegasse um piolho e colocasse, né, no túmulo quando o defunto fosse ser enterrado. Eu nunca fiz isso, eu sempre tive medo. E aí eu tinha muito piolho e viviam rapando a minha cabeça. E eu sempre tive o meu cabelo crespo. Meu cabelo nunca foi diferente, claro, né? Que eu sou preta mesmo, graças a Deus. E viviam rapando minha cabeça. E por isso eu sofria muito bullying. Eu sofria muito preconceito na escola. Queriam pegar. E aí, tipo, um dia meu tio Jailson e minha tia Roseni foi fazer uma experiência na minha cabeça e começaram a cortar meu cabelo. De repente, quando eu vi, minha cabeça já estava rapada. Para disfarçar, minha avó colocava um pano, né, para tampar a minha cabeça. E aí um dia, tipo, eu fui para a escola, as crianças todas correram atrás de mim para poder tirar o pano da minha cabeça. E aí, correndo, teve uma hora que eu cansei e parei. Todas elas pararam atrás, assim, tipo, na minha frente. E aí uma delas veio para tirar, eu dei um empurrão nela, ela deu um tapa na minha cara.
eu passei muitos anos da minha vida pensando em como me vingar dela. Eu pensava assim, um dia eu vou crescer. Um dia eu vou crescer e ela vai estar mais velha e eu vou estar mais nova e eu vou dar conta. Aí eu pensava, nossa, mas ela já é forte hoje. E quando ela crescer, ela vai ser mais forte ainda. Então eu nunca vou dar conta de bater nela. E ela me via na rua e me cumprimentava todas as vezes. E dentro de mim eu pensava, eu nunca tinha esquecido. É tipo assim, já tinha passado uns 6 anos, 7 anos, e aquela coisa, aquele tapa na cara, me doía como se tivesse sido naquele dia, sabe? Aí teve um episódio que, tipo, a Cida Macedo foi a minha professora que me ensinou a escrever. Ela pegava na minha mão e me ensinava. Porque, tipo, eu não sabia nada. Aí ela pegava na minha mão e me ensinava. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela pegava na minha mão e me ensinava. E, tipo, eu não me lembro mais depois disso, mas eu lembro que eu aprendi a escrever, eu aprendi a ler. E ela foi a professora que me cuidou de mim, sabe? Anos depois, ela foi minha professora novamente. Acho que na 3ª série, se eu não me engano. A minha sala era a última, próximo à cozinha. E aí as crianças me... Porque eu era muito calada, eu era muito retraída, eu não conversava, assim, tipo... Quer dizer, eu conversava na sala de aula, eu conversava besteira, mas eu, tipo, não ficava dando atenção para as pessoas, tipo, como elas queriam, badernagem, essas coisas. Eu ficava conversando, porque eu era muito conversadeira, né? Depois que eu conheci a Cida. Cida Macedo, depois de um bom tempo, eu tive amigos, né? E aí um dia os meninos estavam me atentando, me xingando, e eu mandei eles tomar naquele lugar. Só que eu já estava no estresse, eu não sei, hoje eu falo estresse, mas na época eu não sei o que era. Tava num estresse tão grande que eu estourei, de repente eu, vai tomar no... E a professora, o que é isso, Paula Francinetti? Eu lembro como hoje, e eu fiquei tão... Mas foi, tipo, a primeira vez na minha vida que eu não fiquei calada na minha vida. E eu lembro que eles estavam me atentando, porque, tipo, quando eu ia embora pra casa, eles me atentavam. Quando eu voltava, eles me atentavam. Eles mexiam comigo, me xingavam. E naquele dia, eu tava, tipo, acho que eu tava muito cansada. Eles me xingaram. E aí eu peguei e explodi, mandei eles tomar no... E a professora Paula Francinetti mandou calar a boca, né? Ela pediu pra mim ficar em silêncio, calar a boca. E que se eu não ficasse quieta, eu tava tão... Eu tipo, com um surto, sabe? Como um surto. E foi a primeira vez na minha vida que isso aconteceu. E aí, ela mandava eu calar a boca e eu não conseguia deixar aquela raiva silenciada. Eu não conseguia ficar calada, eu explodi, eu continuei xingando, eu continuei falando, e aí ela virou e falou assim, eu vou te dar uma ficha de ocorrência. E mesmo assim eu não me calava, eu continuava brigando, eu continuava nervosa. E aí ela me deu uma ficha de ocorrência. Ela me levou pra diretoria e me deu uma ficha, e eu simplesmente peguei aquela ficha, amassei ela toda, coloquei na boca e falei, não vou levar pra casa da minha avó. Não vou levar pra minha avó assinar. Só que aí eu só entrava se a ficha tivesse assinada. Eu desamassei a ficha toda e mostrei pra minha avó. Tipo, essa foi a minha primeira... Foi uma das coisas, os meus primeiros anos iniciais. E foi os primeiros anos muito complicados na minha vida. E, tipo, foi a minha infância. Essa foi a minha infância. Tirando as outras coisas que a gente nem comenta, né? A gente nem fala. Essa é a minha experiência na escola, nos ensinos iniciais. E essa Paula pequena que foi silenciada e que ela não sabia se comportar. Essa é a minha parte da minha infância. A minha adolescência foi um pouco pior porque eu comecei a engordar e tudo mais.
E nisso eu fui pra quê? Lá no Walter Barbosa só tinha até a 4ª série. Todos os dias como a gente morava longe, a gente morava próximo ao posto Canabrava, né? Na saída da Vila de Furna. E aí a gente ia pro Walter Barbosa, que era tipo uma hora mais ou menos, depende do que a gente pegava. Aí a gente morava num posto Canabrava, né? Literalmente do lado. E estudava no Walter Barbosa, que é como se fosse tipo da entrada para saída quase, não tanto sim, na distância. E a gente ia todos os dias. Eu lembro que quando a gente era pequena, a gente ia eu, meu tio mais velho do que eu, 2 anos, e o meu outro tio mais velho do que eu, 6 anos. E a gente ia, e toda vez que a gente ia, a gente passava onde é o Granado, a construtora Granado, era um mercado, se eu não me engano, e aí ele passava lá, comprava um leite e ia bebendo. Sabe aquele saquinho de leite? Aí ele pegava e bebia, ele queria beber tudo sozinho. Normalmente ele bebia tudo sozinho. E às vezes dava um pouquinho pra gente, essas coisas todas. E toda vez que eu saía da escola, tipo, tinha uns meninos, eu não sei o que acontecia, cara. Eu não sei o que acontecia. Tipo, nessa época, tipo, até os meus 12 anos, 13, até meus 13 anos, eu era uma menina até, não era gorda. Tipo, eu sempre tive o biotipo gorda, mas eu não era aquela gorda, tipo, sabe, muito, em excesso, obesa. Na verdade, eu não era obesa pra minha idade, tinha um corpo meu e eu era muito linda nessa época, eu era muito linda. Eu olho as fotos e eu falo, porra, cara, como essa criança linda aqui era tão, sabe, humilhada, era tão... que eu era linda. Eu lembro que minha mãe tinha um saia, eu não morava com a minha mãe, morava com a minha avó. Mas quando eu ia pra casa dela ou alguma coisa assim, ela tinha uma saia. E minha mãe sempre teve um bundão, minha mãe sempre foi linda, eu sempre achei ela linda. Ela só não se cuida, sabe? E quando ela era nova, ela era magrinha e tudo, não tinha um barrigão, porque ela é magra, só porque ela tem um barrigão. Então, assim, ela tinha um bundão, e aí eu tinha uma admiração por aquele jeito dela, que ela andava empinando a bunda. E eu vestia, aí eu peguei uma saia dela um dia e saí com uma blusinha curta e empinando a bunda. Era muito, assim, muito massa. Eu super me sentia, porque pra mim aquilo era empoderador, aqueles momentos eram empoderador, porque eu fazia o que eu queria naquele momento, que eu tentava fantasiar, e aí eu andava de bicicleta e tudo, sabe? Mas após os meus 10 anos, eu acredito, foi os 10 anos, esse episódio da ficha de ocorrência, eu acho que eu tinha 9, 10 anos, eu acho. Eu tava na 3ª série, eu não sei se eu tinha 9 anos, uma coisa assim. Eu sei que depois desse período, aí tinha um menino que toda vez que eu ia pra casa, ele me perseguia, ele começava a me xingar. Pretinha, de preta, sabe, essas coisas, ficava me atentando, me empurrando, me batendo. E eu nunca contava pra ninguém. Eu não contava. Tipo, e aí eu pedia meu tio pra me levar na escola. E aí eu sempre, tipo, quando meu tio completou 13 anos, depois que ele completou 13 anos, alguma coisa assim, ele saiu de casa. Ele foi trabalhar para um caminhão, tipo, que fazia entrega, sabe? De doces, essas coisas. E aí quando ele vinha para casa, eu amava, porque ele me levava na escola. E aí ele ficava falando inglês, eu nem sei se ele falava corretamente inglês. Eu sei que ele falava inglês e ele me levava na escola e eu me sentia, porque os meninos não mexiam comigo, não queriam me bater. E quando eu falava que eles estavam me batendo, chegava a falar, né? Ele ia lá e tipo,
e chegava e falava para as meninas e falava para os meninos. E tinha vezes que ele chegava na escola e falava assim, essa aqui é minha namorada, e falava inglês e negociava e todo mundo ficava assim, né? E pra mim aquilo ali era muito bom, era muito bom. Tipo, quando eles me levavam pra escola, porque eles sempre estavam um nível a mais do que eu, né? Os dois. Sempre teve um nível a mais do que eu. E aí quando eles me levavam para a escola, mas não me acompanhavam para ir para casa, normalmente. Era bem raro isso. Então, tipo, quando eles me levavam para a escola era muito bom, era algo que eu me sentia muito, principalmente quando esse meu tio, ele, ele ia na escola me levar, e aí ele deixava bem claro que ele era meu tio, que, sabe, às vezes ele brincava que era meu namorado e falava, tipo, que quem mexesse comigo e não sei o que, sabe? E eu, apesar de tudo isso, eu fui uma criança feliz. E aí depois de um tempo, quando a minha avó se separou do nosso pai, sabe, que era o marido dela, pai dos meus dois tios, o mais novo do que eu, 6 anos, e o mais velho do que eu, 2 anos, a vida ficou mais difícil porque, tipo, a gente começou a passar algumas coisas, situações. Eu lembro que a gente ia pra Vila de Furna e pedia, sabe? Chegava na casa das pessoas e pedia. A gente até mentia que era. A gente nem, assim, a gente passava necessidade, mas a gente não chegava a passar fome, assim, sabe? E eu gostava, eu saía com uma amiga minha eles eram quem passava necessidade, sabe? Então comecei a pedir por causa deles, porque, tipo, eles já pediam. E aí levou eu e a gente, tipo, passava necessidade, mas não era fome. E aí a gente começou a pedir essas coisas todas. Eu sei que a minha infância foi assim, eu via minha mãe uma vez ou outra, porque a minha mãe não morava com a gente, a minha mãe morava sozinha. Ela vivia viajando, ela e minha tia vivia viajando pro mundo. E meu pai, eu só via meu pai assim. Eu nunca fui criada com meu pai. Que a história que eu sei do meu pai é que quando a minha mãe era nova, a minha avó, ele viu minha mãe, gostou da minha mãe também gostou dele. Segundo eles, né? A minha mãe fala que não, que ela foi obrigada a casar com meu pai. Mas enfim, meu pai era muito bonito, né? Ele era muito bonito, dizem, né? Que ele era muito bonito quando ele era novo. Então, não me estranharia se minha mãe tivesse se apaixonado por ele. E a minha mãe também era muito bonita. Ela era Nossa, ela era muito linda, minha mãe. Então, tipo, ela foi morar com ele na fazenda e os relatos é de que ele batia muito nela, principalmente na gravidez, né? Ele agredia muito ela e um vizinho, quando ela já estava assim com uns, eu acho que 8 meses, o vizinho pediu minha avó, minha tia conta, que o vizinho falou para minha avó ir buscar a manhinha porque senão meu pai ia matar ela comigo na barriga, né? E aí minha tia foi lá buscar ela e buscou ela. E meu pai, eu só via ele assim, na minha infância eu só via meu pai uma vez ou outra. Porque, tipo assim, eu via ele quando ele ia na cidade fazer compra. Ele morava na roça. E aí ele morava na roça. E aí ele morava na roça e ele ia fazer compra na cidade e aí eu via ele sempre bêbado. Ele sempre estava bêbado. E aí eu via ele nem. E o povo falava, aquele ali é seu pai. Nunca teve, tipo, a primeira vez quando falaram isso, não lembro quem foi que falou, mas sempre dizia isso. Mas nunca foi pela boca pra minha mãe. E ele nunca assumia que era meu pai. Primeira vez que eu procurei ele para poder ele me dar os materiais de escola, eu tinha 13 anos e manhã virou e falou assim, eu não fui lá, dei benção para ele, eu sempre ia na casa da minha tia sempre me buscava para mim ir para casa dela e tudo mais, a minha prima também, eu dormia na casa da minha prima direto. Mas meu pai, e nesse dia eu fui procurar ele para ele me dar o material de escola, ele virou para minha mãe dizendo que eu não me lembro de ter ouvido isso, eu não estava perto na conversa. Que ele virou e falou que eu não era filha dele. Ela xingou ele tudo e pediu dinheiro, ele deu R$ 50, foi que a gente comprou
Eu tenho essa bolsa até hoje. Mas, tipo, foi muito traumático pra mim. Ter que sair dali e meu pai falando que não era meu pai. E é isso, gente. Não vou deixar muito o vídeo, já tá 20 minutos. E a minha infância foi um pouco disso. Tem coisas que a gente não fala, né? Tem coisas que a gente vivencia que a gente não fala, mas a minha infância, a minha escola, foi bem isso. Depois que eu aprendi a escrever, né? Foi a melhor coisa da minha vida. Que eu aprendi a escrever, aprendi a ler e foi muito importante isso pra minha vida. E é muito importante esse processo de que as pessoas chegam e te dá, tipo, né? Te dá aquele apoio, acredita em você. E quando a Cida acreditou em mim, pra mim aquilo foi empoderador. Foi o passo em que eu precisava para me sentir alguém na vida, sabe? E existem muitas crianças que sofrem violência, que sofrem por abusos sexuais e que a única coisa que elas querem na vida é alguém para abraçar elas e para mostrar que elas podem. É muito mais do que você ficar dando conselhos de vida para as pessoas. Porque às vezes você dá conselhos de vida, mas você não vive, e às vezes são só palavras. E o que fica realmente são as atitudes, sabe? De você pegar na mão de uma criança e você ensinar ela, em vez de ficar mandando ela. Na outra escola, a professora mandava, escreve isso. Chegava na minha cadeira e ficava, tipo, me impressionando na frente das pessoas. E aquilo pra mim era mais bloqueador ainda. Eu não conseguia, eu queria. Eu pegava no lápis, eu tava sentada na cadeira, isso no Mauro Coelho, voltando. E eu pegava no lápis e tentava. E eu não conseguia. Eu não sabia o que fazer com aquele lápis. Eu não sabia como colocar aquelas palavras que eu via no quadro naquele papel. E o fato da Cida ter pegado na minha mão e me ensinado, sabe, pegado mesmo na mão, as minhas mãozinhas pequenininhas, e ter me conduzido àquele processo, aquilo pra mim, eu sinto como se nada que eu fizesse na vida fosse pagar essa atitude que ela fez, sabe? É algo que para a maioria das pessoas é coisa pouca. Um gesto desse é coisa pouca para as pessoas, um professor abraçar uma criança. Você olhar para a criança, chegar no nível dele, não de cima para baixo, chegar no nível dele e olhar no olho dele e dizer: você consegue. Você consegue dar o seu melhor. Você consegue. Não tá legal, mas ainda não tá bom. Isso para muitos não fazem diferença. Muitas crianças não vai chegar na vida adulta dele e lembrar disso. Então, eu não sei por que eu virei pedagoga. Eu me formei em pedagogia e estava fazendo geografia há pouco tempo. Eu não sei porque eu formei pedagoga, talvez seja a circunstância, né? Era uma opção que eu tinha. E eu me formei pedagoga. Mas eu sempre acreditei que a educação, ela fosse a saída. Porque foi na educação, foi indo para a escola que eu conseguia me libertar de todos os monstros que eu sofria. E foi também um lugar onde todos os meus monstros se revelavam também em forma de preconceito contra a minha cor, contra o meu peso, contra o meu cabelo,
contra os meus traços, mas era com aqueles professores que eu me sentia incentivada. Com a Cida Evangelista, com a Cida Macedo. E foi um processo muito importante também na minha vida, quando eu fui para o Dantas. E eu tive professores maravilhosos. Então, de uma certa forma, os professores contribuíam para a minha vida. E isso era importante, sabe? Empoderador. E talvez por isso a educação, para mim, sempre foi o meu espaço. Cuidar das crianças sempre foi o espaço das crianças e dos adolescentes, porque a minha infância e a minha adolescência foi a pior fase da minha vida. Tipo, foi a pior e a fase mais essencial da minha vida para me tornar uma jovem rebelde, né? E com causa. Porque quando eu entrei pro movimento, eu estava totalmente perdida. Eu tinha perdido a minha avó, eu tinha perdido o meu alicerce, porque minha avó era a pessoa que me protegia. Minha avó era, ao mesmo tempo, era a pessoa que me oprimia para que eu fosse uma mulher digna, uma mulher mas ao mesmo tempo era a mulher que me cobrava, sabe? Que se importava, que fez a tarefa, e aí, tá, sabe? Que se importava com o que estava acontecendo comigo. Se eu estava bem, se eu estava namorando ou não. Ela não me deixava namorar. Mas era a pessoa que se importava comigo. Então, para mim, perder a minha avó foi como perder o chão, foi como perder a minha própria vida. E quando eu fui para o movimento, o MAB foi essa força que eu precisava para me descobrir enquanto sujeito da minha própria história e como alguém protagonista, né, desse mundo. Eu já fazia ações sociais na igreja e tudo mais, eu servia na igreja, né, por um bom tempo. Mas o MAB foi a minha força para ser essa mulher que eu sou, para descobrir essa mulher que eu sou, que luta, que fala, que sabe, que fala o que sente, que não se cala, que não deixa o medo, porque ter medo eu tenho, né? Todo mundo tem. Que não deixa o medo tomar conta de si e sai correndo atrás dos objetivos. E tá hoje aqui em Paris, para mim, foi complicado e é complicado. Foi uma decisão que eu tomei por necessidade. Eu vim para trabalhar e eu tô aqui, mas o que eu quero para minha vida é sempre estar na minha cidade, é sempre estar com minha família. E é isso, galera. Do meu vídeo é sobre a minha vida.